Oi gente, tudo bem? Bom, eu tava indo dormir e eu resolvi gravar esse vídeo antes, porque amanhã eu vou ter um tempinho pra editar e eu quero manter uma frequência de pelo menos uma vez na semana aqui, porque eu tenho assuntos importantíssimos pra tratar com vocês, de experiências que eu tive e, como vocês sabem, né, coisas que eu fui curada, cura interior, cura emocional, enfim, tem muitos assuntos. Alguns pesadíssimos, inclusive, mas hoje o assunto é mais leve. E eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive em 2011. Foi no dia 13 de novembro de 2011. Foi um dia antes do meu aniversário. E eu nunca me esqueci da data, porque foi um dia antes do meu aniversário, né? Aliás, foi na noite anterior ao dia do meu aniversário. E na época eu lembro de ter falado pra Deus que, nossa, Deus, isso foi o meu presente de aniversário. E realmente, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E depois disso eu nunca mais tive essa mesma experiência, mas foi maravilhoso. Eu vou contar como foi. Nessa época eu tava morando sozinha em Sorocaba e eu tava buscando muito a Deus, muito, porque eu tava conhecendo a Deus ainda, sabe? Tipo, claro que a gente nunca vai cansar de conhecer mais e mais sobre Deus, porque quanto mais você conhece Ele, mais coisas tem, né? Deus é infinito, tipo, não tem nem como dizer eu conheço plenamente a Deus, quem é Deus, não, a gente não sabe. A gente só vai saber, a Bíblia, a própria Bíblia diz isso, né? Que a gente tem um conhecimento, tipo, fragmentado sobre Deus. O todo a gente só vai saber quando a gente partir daqui para uma melhor. Mas então, eu vou contar pra vocês como foi essa minha experiência. Eu ouvi a voz audível de Deus. Não foi no meu interior, foi no meu quarto. Nessa época, eu tava buscando muito a Deus. Eu ia na igreja de segunda a segunda, onde tivesse uma porta aberta escrita igreja, não importava a denominação. Eu tava lá dentro. Eu tava numa fase muito difícil, eu tinha depressão. Eu conto em alguns vídeos aqui do meu canal sobre como foi minha cura da depressão. E nessa época eu tinha terminado um relacionamento. E eu também tinha dependência emocional. E eu tava, assim, sofrendo muito, muito mesmo. Então, eu tava buscando a Deus intensamente. Não só na igreja, mas também no meu quarto, sabe? De conversar, de orar mesmo. Daquela paixão de colocar música e ficar adorando a Deus, que é maravilhoso, super recomendo. E nesse dia me surgiu uma dúvida sobre Jesus. Porque eu pensei, será que Jesus realmente é o único caminho? Porque tantas pessoas acreditam em tantas outras religiões, hindu, muçulmanos, e eles realmente acreditam que eles estão certos e eles morrem por isso. Eles colocam bombas no corpo e se matam porque eles acreditam fielmente que aquela é a religião certa, que aquele é o caminho certo a se seguir. E na época de Jesus, quando ele veio à Terra, os judeus não acreditaram nele. Então eu fiquei, cara, será que Jesus realmente é o Filho de Deus ou ele foi só mais um profeta? Será que Jesus realmente é o único caminho ou tem vários caminhos? Tipo, todas as religiões no fim levam a Deus e me surgiu essa dúvida e eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, eu preciso saber essa resposta, mas como o Senhor vai me responder? Porque não adianta falar através do pastor. É óbvio que o pastor vai falar que Jesus é o único caminho e que Jesus é o Filho de Deus, enfim. Porque naquela época eu não acreditava 100% na Bíblia também. Eu achava que a Bíblia, algumas partes foram inspiradas por Deus e outras, os homens que realmente quiseram colocar o que eles queriam colocar lá, o que era a lei deles da época, enfim. Eu não acreditava na Bíblia 100%. E essa minha experiência me fez acreditar não só em Jesus, mas também na Bíblia. Por quê? Me fez acreditar não só que a Bíblia, ela é 100% verdade, quanto que Jesus realmente é o Filho de Deus e ele é o caminho. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório o fato de eu acreditar em Deus, de eu ir na igreja todo santo dia, de eu estar buscando muito a Deus e eu não acreditar 100% na Bíblia. Mas eu quero que vocês entendam que eu não vim de um lar evangélico ou cristão. Minha mãe nunca teve uma religião e minha mãe não me ensinou sobre Deus ou sobre a Bíblia. Eu cresci como qualquer outra pessoa que não acredita, então tudo aquilo era muito novo pra mim. Eu não sabia no que acreditar, minha fé não estava tão firmada. E essa experiência, eu sabia que Deus falava comigo, ele falava de diversas formas e eu fiquei louca com isso, eu fiquei muito empolgada, apaixonada e eu queria buscar mais e saber mais sobre ele, porque o amor dele me constrangeu demais e eu queria muito saber mais sobre ele. Então nesse dia eu tive essa experiência
que firmou toda a minha fé. Hoje ninguém vai colocar na minha cabeça que a Bíblia não é inspirada por Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, que ele foi apenas um profeta, ou enfim. Ninguém coloca isso na minha cabeça. E hoje eu também acredito na Bíblia 100%. Então, gente, foi assim, nessa noite eu questionei a Deus se Jesus realmente era o Filho de Deus e se realmente ele era o único caminho, porque os judeus naquela época não acreditaram nele, e ainda questionei como Deus ia me responder. Que eu falei que não adiantava ele responder através de pastor. E aí, eu coloquei meu notebook no chão, como todas as noites eu fazia, eu dormia num colchão no chão, colocava meu notebook do lado, ouvindo música gospel, sabe? Que eu gostava de dormir ouvindo música, e virei. Eu tinha acabado de deitar. Não foi 10 segundos, gente, que eu tinha acabado de deitar e fechar o olho de lado. Deitei de lado, fechei o olho. Eu não tava dormindo. E aí eu escutei uma voz falando, Lilian, falou meu nome, falou Lilian, e falou algumas coisas que, gente, infelizmente eu não lembro. Na época também eu não conseguia lembrar. Mas uma coisa que eu não esqueço jamais, que ele falou, que Deus falou pra mim, foi leia João 17:14. E eu nunca esqueci. Quem me conhece, meus amigos sabem como é ruim a minha memória. Mas essas coisas ficam marcadas e a gente nunca esquece. Eu nunca esqueci o versículo João 17:14. E enquanto Deus falava que eu ouvia aquela voz, eu não sei explicar isso. Mas, porque quando eu contava para as minhas amigas o que aconteceu, e elas perguntavam, nossa, você não ficou com medo? E eu tentando explicar o porquê eu não fiquei com medo, é como se eu já tivesse, como se eu já conhecesse aquela voz, sabe? Como se fosse uma voz conhecida. Sabe quando a sua mãe ou seu pai, enfim, fala com você pelo telefone e você conhece aquela voz? Você sabe que aquela voz é de alguém que você conhece. E eu nunca tinha ouvido essa voz antes, nunca tinha ouvido, mas era como se eu já tivesse, como se eu já conhecesse, como se fosse uma voz familiar. E eu não fiquei com medo, mas involuntariamente eu tremia o corpo inteiro, eu tremia, não conseguia parar de tremer. E infelizmente eu não lembro tudo que ele me falou, mas isso que foi o mais importante, acredito, que eu consigo me lembrar e eu nunca me esqueci. Foi leia João 17:14. E aí quando eu levantei e fui ler João 17:14, lembrando que na hora eu tava com o olho fechado e eu não abri o olho. Então eu não vi nada, eu só escutei a voz mesmo. E eu não sei se eu abrisse o olho, se eu veria alguma coisa, eu acredito que talvez não sei. Mas foi realmente uma voz audível no meu quarto, que eu tenho certeza que se tivesse mais alguém ali, iria ouvir também. E aí eu levantei e fui ler João 17:14. E não só o João 17:14, né? De 14 em diante, o capítulo todo. E aí, tava falando exatamente, tirando exatamente a minha dúvida. Te aconselho a ler. Pega aí sua Bíblia e leia João 17:14 em diante. Fala que Jesus, ele veio à Terra, ele foi enviado, ele não é do mundo, mas ele veio ao mundo enviado pelo Pai. E o Pai enviou ele ao mundo. Tipo assim, falando exatamente tirando exatamente a minha dúvida. Eu fiquei chocada, eu fiquei chocada. Eu fico chocada de lembrar disso até hoje. Foi em 2011, fazem 9 anos. Depois disso, eu nunca mais tive essa experiência de novo, infelizmente. Tive outras experiências, mas não de ouvir a voz de Deus audível. Infelizmente, eu não tive mais, mas foi muito incrível e foi muito importante para afirmar a minha fé. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, se vocês tiverem dúvidas, deixam aí nos comentários. Mas eu queria dizer que a sua fé, ela não pode ser baseada só nas coisas que as outras pessoas viveram. É muito legal você ouvir testemunho das pessoas, também ajuda muito na nossa fé. Mas você precisa ter as suas experiências com Deus. E você pode viver essas experiências no seu quarto com Deus. Basta você fechar a porta, é o que a Bíblia diz. Fecha a porta do seu quarto, fale com Deus em oculto e Ele, em oculto, te recompensará. Ele vai falar com você e você vai ter experiências incríveis. Super aconselho você a fazer isso. Coloca música, adora Ele, sabe? Cara, se derrama diante dele que você vai viver experiências incríveis também. E nada e nem ninguém vai tirar isso de você. Nunca mais vai ficar marcado na sua alma. E é isso, gente. Eu vou dormir, porque eu realmente preciso. Espero que eu tenha explicado de uma forma que deu pra entender bem. E vai falar com Deus agora pra você ter suas experiências também, tá?
Beijo, fiquem com Deus.